Boa tarde, pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Eu tô morrendo de saudades de vocês, mas vamos lá para nossa aula. E, ler as páginas aqui. Bom, eu decidi fazer essa aula assim, porque eu acho que fica melhor pra gente poder ir explicando o conteúdo e verificando dentro da apostila, tá? Então, vocês peguem o livro texto de vocês, que eu vou explicar o conteúdo referente a essa aula, tá bom? Bom, a gente vai falar hoje sobre a coesão textual. Aqui na introdução da apostila de vocês, eles colocaram uma tabelinha, tá? Com alguns elementos e alguns nomes. Então, nós temos aqui, é o criador da teoria da evolução. Quem foi o criador da teoria da evolução? A gente já sabe logo de cara, né? Você consegue associar que foi Darwin. Ditador brasileiro responsável pelo AI-5. Também sabemos que foi quem? O Costa e Silva. Nós conseguimos fazer essa associação. Formulou a teoria da relatividade. Quem formulou? O nosso grande Einstein, né? Até mesmo pelas fotos aqui a gente consegue associar. Capital da França, meu sonho de vida, né? Paris. Ele é um dos químicos do século XX, Linus Pauling. E participou da Semana da Arte Moderna, Oswald de Andrade, tá? Então, nós conseguimos associar, né, algumas informações, alguns grandes feitos, né, a determinados nomes e também as fotos. Nós conseguimos fazer essas associações, né? E é justamente disso que nós vamos falar, né, nessa aula. Então, olha só, eu grifei algumas partes que vocês podem estar grifando na apostila de vocês também, tá? Então, quando a gente estabelece, né, algumas relações dentro do texto, a gente chama isso, então, de coesão, tá? Então, olha só, coesão textual é estabelecer a coesão entre as partes de um texto, nada mais é do que ligá-las, relacioná-las, associá-las a determinados elementos da língua que tem a função de amarrar, né, as partes do texto, de costurá-las. Sabe quando a gente fala que o texto de vocês às vezes está truncado, né? É justamente por isso, porque tem essa falta de coesão textual. É como se um parágrafo não estivesse ligado, não estivesse tendo uma conexão com o outro. Né? Então ele é como se ele tivesse sem coesão textual. Por isso que é tão importante quando nós vamos escrever um texto que haja a coesão textual, tá? Então tem que estabelecer essas conexões, essas relações, essas associações. Quando eu leio um parágrafo, ele tem que estar associado ao outro. Então a gente vai ver agora aqui no primeiro tópico a coesão textual e as relações entre essas partes do texto, tá? Aqui eles trouxeram um textinho que tem como exemplo. Então, eu vou ler aqui para vocês para poder explicar. Na América Latina, de forte tradição autoritária, sempre que os estadunidenses se sentiram ameaçados no domínio do continente, responderam apoiando golpes militares. Na Guatemala, no início de 1950, o presidente Jacob Arbenz, eleito com o apoio dos comunistas, iniciou uma política de forma agrária. Em 1954, depois de Arbenz confiscar propriedades da norte-americana United Fruit, Washington armou um golpe militar que colocou no poder o coronel Carlos Castilho Armas. Em 1970, no Chile, Salvador Allende foi eleito pela Unidade Popular, que reunia socialistas, cristãos de esquerda e comunistas. Era o primeiro presidente marxista da América Latina, olha só. Então, para não repetir o nome, o que ele faz? Ele utiliza esse elemento, né? Era o primeiro presidente marxista da América Latina. Seu governo, além da atuação na área social, nacionalizou empresas estadunidenses. Washington iniciou uma campanha de desestabilização, financiando manifestações e a criação de grupos oposicionistas. Allende ficou deposto por um golpe militar em setembro de 1973, que levou ao poder o general Augusto Pinochet. Então, olha só, o que eles utilizaram? Para não ficar repetindo esses termos, né, eles utilizaram o nome do político que vai ligar, né, ao trecho anterior, para não ficar repetindo o tempo todo, tá? Usaram o pronome seu, como no trecho seu governo, tá? Então, o uso dos pronomes também auxilia nessa questão para não haver essa repetição de termos, tá? Então, olha só, os recursos de coesão textual são, assim, ferramentas que a língua nos dá para estabelecer essas conexões, né? Então, esses recursos de coesão vão nos ajudar a estabelecer essa ligação, a estabelecer essa conexão, sem que haja repetição, tá?
Os recursos de coesão podem ser definidos como elementos que fazem referência a outros elementos, né? Porque eu vou utilizar, por exemplo, um pronome para me referir a um outro termo que já foi citado, né? Então, eu vou fazer uma referência a um outro elemento de forma que eu vou ligar todo o texto. As marcas de coesão, dessa maneira, auxiliam o leitor a se orientar, mostrando a ele o caminho de leitura por meio das costuras estabelecidas entre os vários trechos que compõem o todo, porque eu vou costurando o meu texto através desses recursos de coesão, tá? Um dos primeiros que nós temos é a coesão referencial, os anafóricos e os catafóricos. Então, o que é isso? Esses termos, tá? Fazem parte da coesão referencial. Por que referencial? Porque eu estou me referindo a um termo. Então, olha só. Há determinadas palavras que fazem referência a outras palavras ou trechos da superfície do texto, sendo assim chamadas genericamente de palavras referenciais, né? Porque eu estou me referindo. Quando eu estou fazendo referência de um elemento que já foi citado, um elemento anterior, é um recurso anafórico, tá? Porque eu estou fazendo referência a um elemento anterior que já foi citado. Quando eu estou me referindo a um elemento que ainda vai aparecer no texto, é chamado de catafórico, tá? Então, elemento que já foi mencionado anteriormente, anafórico. Elemento que ainda vai aparecer no texto, catafórico, tá? Atenção, então, como exemplo desses termos, nós temos os pronomes relativos, que o qual, a qual, onde, cujo, né? Os demonstrativos, este, esta, esse, essa, isto, isso, aquele, aquela, aquilo. Algumas locuções adverbiais nesse local, nessa ocasião, naquele local e então, e ele, ela, o, a, ele, eles podem funcionar tanto quanto anafóricos quanto catafóricos. Desculpa. Vamos ver isso na prática. Então, olha só. A urbanização da humanidade foi muito intensa nos países desenvolvidos, especialmente no século XX. Ela originou, ela quem? A urbanização, né? Então aqui o pronome ela está se referindo à urbanização, que é um termo que já foi citado anteriormente. Por isso eu coloquei a setinha aqui, grifei anafórico, né? Eu estou me referindo a um termo que já foi citado anteriormente. Ela originou intrincadas redes urbanas. Essas áreas, que áreas? Das intricadas redes urbanas, também anafórico, porque eu estou, tá vendo como o pronome, para não ficar repetindo, né, ele vai fazer referência a um termo que já foi falado. Ou regiões especiais supervalorizadas, que, né, que o que? Vai retomar aqui também regiões especiais superurbanizadas, também anafórico, porque eu estou retomando um termo já citado, né? Geralmente concentram grande parcela da população do país, recebem o nome de megalópolis. Esse termo, que termo? Megalópolis, esqueci de grifar aqui, foi criado na década de 1960 pelo geógrafo Jean Gotin, que inicialmente o aplicou. O pronome oblíquo aqui, o, está se referindo ao quê? Ao termo, né? Megalópolis aqui, tá? Então, o pronome oblíquo o vai fazer referência a esse termo que faz referência a megalópolis. Tá vendo como é anafórico? O retoma esse termo, esse retoma megalópolis, tá? O aplicou ao Nordeste dos Estados Unidos, de Boston a Washington, tendo Nova York como centro. Então, percebam que aqui nós temos exemplos de termos anafóricos, que eles estão retomando termos anteriores, tá bom? Agora nós vamos ver aqui um exemplo de termos, do emprego de termos catafóricos. Lembrando, catafórico ele vai se referenciar a um termo que ainda vai ser citado. Então, olha só, esse texto aqui ele vai falar: os termos transversais são uma forma de incluir as questões sociais no currículo escolar. Embora isso não seja uma novidade, pois já vinham sendo tratados junto a algumas disciplinas específicas, ou mesmo como a nova disciplina, são trazidos de maneira que emprestam um novo movimento ao currículo escolar. Os temas transversais são estes. Então, eu falei dos temas transversais e vou citá-los posteriormente, né? Então, olha só. Ele diz termos transversais para depois explicar quais são: ética, orientação sexual, meio ambiente, saúde, pluralidade cultural e trabalho e consumo. Percebam como o pronome demonstrativo aqui, ele está adiantando, né? Os termos transversais ainda
explicados posteriormente. Então, catafórico, porque vai me referir a algo que ainda vai ser citado, tá? Então, ele ainda vai anunciar o que ia acontecer. Esse é o primeiro ponto. Tá? Então, a gente viu aqui, só dando uma retomada, coesão referencial. Por que referencial? Porque eu estou me referindo a alguma coisa. Se divide em dois termos: anafóricos, aqueles que vão retomar um elemento já citado anteriormente, e catafóricos, aqueles que vão adiantar um elemento que será citado posteriormente. Também temos a coesão por elipse, tá? O que seria a coesão por elipse? Elipse é uma figura de linguagem que ela pode suprimir, ocultar determinados termos. Então, olha essa aqui, essa questão do Enem. Pés disformes. Pés que podem contar uma história confundiam-se com as pedras e os espinhos. Pés semelhantes aos mapas, com montes e vales, vincos como rios. Pés sofridos com muitos e muitos quilômetros de marcha. Pés que só os santos têm. Sobre a terra difícil era distingui-los. Agarrados ao solo, eram como alicerces, muitas vezes suportavam apenas um corpo franzino e doente. As fantasias sobre o novo mundo, a diversidade na natureza e do homem americano e a crítica social foram temas que inspiraram muitos artistas ao longo da história. Dentre essas imagens, a que melhor caracteriza a crítica social contida no texto de Portinari é: qual que a gente tem aqui que demonstra os pés sofridos? A gente tem a figura E, né? Porque é como se fosse aquele pé que trabalhou bastante, aquele pé que sofreu. E olha só o que a gente tem aqui de recursos dentro do texto. Ao mesmo tempo que ele repete, né, a palavra pés, tá vendo aqui, ó? Deixa eu só pegar aqui. Vou pôr esse aqui diferente. Olha aqui, nós temos a repetição do termo aqui. Pés, 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 pés aqui, né? Essa repetição é porque ele não tinha outro termo para utilizar? Não, muito pelo contrário. Isso aqui é para evidenciar o quê? Esse trabalho que foi, essa vida sofrida, esse trabalho sofrido. Então, ele utiliza isso como um recurso, né, para enfatizar justamente esse termo, né, esse sofrimento do trabalho. Contudo, nessa exploração através do trabalho. Contudo, a gente também tem a questão da elipse, né? Alguns termos eles foram apagados, eles foram o quê? Suprimidos, retirados. Olha só, quando ele diz pés disformes, pés que podem contar uma história, confundiam-se. Quem confundiam-se com pedras e espinhos? Os pés. Então aqui ele já apagou esse termo. Pés semelhantes aos mapas, com montes, vales e vincos como os rios. Pés sofridos e tal. Pés que só os santos têm sobre a terra. Difícil eram distingui-los. Distingui-los o quê? O pés. Olha aqui, a gente também, o los aqui, né? Pronome oblíquo los, também vai funcionar como coesão referencial, porque ele é um termo anafórico, né? A pés, tá retomando pés. Então, percebe que aqui a gente utiliza o recurso linguístico que, ao mesmo tempo que eu evidencio, né? Através da repetição do termo pés, né? Aqui tem mais um pés. Esse sofrimento, né? Essa exploração do trabalho, né? Eu também tenho o quê? A coesão por elipse, tá? Para evitar a repetição. Então, aqui eu vou suprimir alguns termos. Então, olha só, elipse é uma figura de linguagem que se caracteriza pelo apagamento de um termo da oração nos dois exemplos. O sujeito confundiam-se e está apagado. Essa ligação entre o que está apagado e o termo que aparece na superfície do texto chamamos de coesão por elipse, tá? E aí a gente fala aqui da repetição lexical, tá? Que tem o quê? Função expressiva. Aqui é justamente o quê? Para reiterar, né? Reafirmar. Então, aqui, ó, reiterar. Oh, meu Deus, me fugiu a palavra agora. Para falar, né? Evidenciar a opressão e a pobreza, o contato direto com o chão do trabalhador rural, tá? Essa foi a primeira parte da primeira aula. Vocês vejam esse vídeo e depois a gente vai tirar as dúvidas e depois eu já vou falar sobre a próxima aula. Beijos!